Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Queria poder dizer em palavras o que sinto agora. Queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, minha história de amor. E quando eu ouço a tua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Queria poder dizer em palavras o que sinto agora. Queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, minha história de amor. E quando eu ouço a sua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Muito boa noite, é com muita alegria que hoje nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Hoje especialmente transmitido aqui de Brasília, a Casa da Canção Nova que nos acolhe, para a gente ter a oportunidade de chegar até você. Nessa semana em que nós estamos vivendo intensamente o advento, neste tempo de espera, de preparo, a fé cristã, ela está o tempo todo pautada sobre o conceito de esperança. Você já deve ter me escutado falar que a esperança só faz sentido quando ela é operante. Não sei se você já ouviu essa expressão. A esperança é operante. Porque nós não esperamos sentados. Não. Nós operamos enquanto esperamos. Isto é, nós preparamos aquele que nós esperamos. Preparamos a nossa casa para chegar à visita, sim. Não faz sentido esperar a visita sem preparar a casa para a visita. Então nós, que vivemos eternamente à espera da volta de Jesus glorioso, preparamos o nosso coração para que essa volta seja antecipada através das nossas atitudes. Sim, porque você pode muito bem acreditar, como a igreja prescreve, como a igreja nos ensina, que Jesus voltará um dia. Mas isso pode ficar muito distante. Isso pode ficar quase que sem nenhum comprometimento com a nossa vida prática. Mas se você pensa que você, através da sua atitude, do seu jeito de ser, você antecipa a volta de Jesus, aí ela ganha um significado diferente. Essa crença ganha uma dimensão existencial muito interessante. Sim, o cristão é aquele que antecipa a volta de Jesus através das suas atitudes. Onde existe um cristão consciente, agindo de maneira cristã, sem hipocrisias, agindo essencialmente de forma cristã, ali Jesus está voltando, não é verdade?
Porque quando Jesus morre e vive os discípulos vivem aquela decepção, aquele intervalo entre a morte e a ressurreição foi de profunda desilusão. Por quê? Porque eles ainda não conheciam, eles não sabiam, eles não tinham tido contato com essa forma de estar presente que Jesus depois inauguraria para eles, que é a ressurreição. Então, na expressão litúrgica, Ele está entre nós, ou como nós dizemos lá na missa, Ele está no meio de nós, é justamente para nos recordar que o ressuscitado está hoje movendo o meu coração através das minhas crenças, para que eu seja dele um legítimo representante por aqui. E eu, com a minha atitude, quando eu sou capaz de vencer os meus egoísmos, as minhas mesquinharias, então eu sou capaz de permitir que Cristo aconteça em mim e através de mim. Os sacramentos que nós celebramos são todos para acelerar este processo dentro de nós. A conversão é justamente a oportunidade que nós damos a Deus, através da nossa mudança, de que tudo aquilo que nos foi dado possa ser manifestado. Sim, há dimensões da minha vida cristã que ainda não estão manifestadas porque eu não me converti o suficiente. Há dimensões da sua vida cristã que foram dadas nos dons do batismo, ou que você recebe diariamente através das graças que Deus lhe oferece, que ainda não vieram à tona porque você não se converteu o suficiente para isso. E o que é interessante, minha gente, é que nós não nos convertemos em outras pessoas. Porque às vezes quando nós escutamos, eu preciso me converter, preciso mudar de vida, sim, dá a impressão de que nós vamos nos transformar em outras pessoas, Não. Na verdade, o que Deus quer é que a gente se converta naqueles que nós já somos, que nos foi dado como um presente. Deus não errou com a gente, Deus não errou comigo, Deus não errou com você. Então, quando nós falamos em conversão, é que você mergulhe no mistério da sua existência e que você seja você, com todas as riquezas que Deus lhe colocou e também com todos os limites que são próprios da sua natureza humana. Converta-se, isto é, volte-se para aquela origem que lhe faz ser a imagem e semelhança do Pai. A vida cristã é o desafio diário de permitir que a imagem e a semelhança estejam aqui, perceptíveis em mim. O convertido é aquele que no exercício de sua originalidade, de sua humanidade, mostra esse Deus que lhe é inerente. Está aqui em mim, eu não posso arrancar de mim. Eu posso até ofuscá-lo, mas a casa continua sendo dele. Eu posso até impedir que ele se manifeste por causa do meu temperamento, por causa das escolhas que eu vou fazendo. Posso me transformar numa pessoa diabólica e então eu desperdiço a oportunidade de mostrar esse Deus que me habita. E às vezes os meus obstáculos são grandes que Deus vai ficando escondido em mim e eu acabo me transformando numa pessoa que onde chego causo confusão. Você deve conhecer muita gente assim, ou já percebeu isso em você. Existem pessoas que são naturalmente perturbadoras. Elas chegam e a confusão se instaura, elas chegam e imediatamente o ambiente fica pesado e em pouco tempo as discussões começam. O que é isso? Como que nós podemos explicar isso? É porque naquela pessoa está esquecida a consciência de que ela é um território do sagrado. E que por ser um território do sagrado, ela deveria ser naturalmente construtora de harmonias, de bem-estar, de vida. Mas tudo isso que nos foi dado de maneira igual. Deus não me deu mais dom do que deu ao Jocélio, do que deu ao João, não. Deu a todos nós igual. Agora, pode ser que Jocélio tenha uma disciplina maior do que eu
e acelere essa vinda de Jesus na vida dele. Então Jesus volta através da vida do Jocélio com mais intensidade do que ele volta na minha. Pode ser que eu me transforme numa pessoa perturbadora, numa pessoa maligna, numa pessoa maldosa, numa pessoa fofoqueira. E Deus fica ali ofuscado dentro de mim. Se Jocélio não tem, se ele, por causa do cultivo de vida espiritual, dificulta ou coloca obstáculos para essa fraqueza humana, ele vai se beneficiar de todos os dons que Deus deu a ele. Quando os nossos dons ficam mais fortes que os nossos defeitos, quando as nossas virtudes prevalecem sobre os nossos vícios, a transparência de Deus acontece. A imagem e semelhança fica mais perceptível àquele que nos observa. Eu fico pensando que o nosso desafio o tempo todo é justamente esse: a gente se transformar em pessoas boas, pessoas que fazem bem quando chegam, pessoas que tocam o coração das outras quando falam, pessoas que comovem quando olham, pessoas que transformam quando agem, pessoas que pacificam porque escutam. São atitudes humanas, minha gente. Às vezes nós pensamos que nós precisamos ter dons sobrenaturais para transformar o mundo. Não. Acredite na sua humanidade e você já está munido de todas as graças que Deus já derramou nessa humanidade. Mas você precisa acreditar nela. Essa humanidade que é marcada pelo pecado, pelo limite, ela está santificada pelo Cristo. Não foi em vão o sacrifício da cruz, foi para nos salvar. Nós somos criaturas salvas, mas se nós não proclamamos diariamente a salvação, nós vamos viver como se estivéssemos condenados. E isso é um prejuízo, porque a criatura que vive como se estivesse condenada, ela fica privada de oferecer ao mundo todas as graças que de Deus ela recebeu. Agora, quando nós assumimos a salvação na nossa vida, nós passamos a promover salvação por onde a gente vai. Sim, às vezes uma palavra bendita, bem intencionada, pode salvar o destino de uma pessoa. Às vezes uma palavra bonita, e quando eu digo bonito não é só a dimensão estética, não. Quando ela está plena de verdade, por isso ela é bonita, ela semeia no coração da outra pessoa vida nova. Quantas vezes eu fui semeado de vida nova por palavras que me chegaram pelos outros? Às vezes lendo um livro, lendo um trecho de um texto, eu sou semeado de vida, com vida. E essa vida me convida a viver melhor e a fazer o mesmo pelas outras pessoas. Essa é a vocação cristã. Antecipar a volta de Jesus através da nossa vida. E aí você tem todo o direito de acreditar na segunda vinda de Jesus. Mas comprometido com essa vinda que acontece através das suas escolhas, através do seu jeito de ser, que facilita Deus ser transparente em você. Ou então, se quiser dizer de maneira ainda mais simples, você oferecer a Deus o seu corpo diariamente, para que Ele possa caminhar pelo mundo através de você, para que Ele possa falar ao mundo através da sua voz, possa ver o mundo através dos seus olhos, ouvi-lo através dos seus ouvidos. É a continuidade do mistério da encarnação. O que nós vamos celebrar agora, dia 25 de dezembro, é a festa da encarnação. Celebramos agora no dia 8 a Imaculada Conceição, a virgindade de Maria, o berço puro onde Deus colocou seu Filho, berço puro e humano ao mesmo tempo, santificado, mas humano. E ali esse menino cresce, esse menino é semeado no mundo e depois vive a sua missão entre nós, transforma o coração de quem passou por ele e deixa-nos, através da ressurreição, o desdobramento da sua encarnação. Aí é tão lindo compreender, por exemplo, a Eucaristia.
Quando eu comungo do corpo e do sangue de Cristo, eu estou dizendo publicamente que eu aceito ser o lugar da segunda volta de Jesus. Não é essa da parousia que nós esperamos no final de todos os tempos, onde tudo será consumado, não. Essa que eu tenho a oportunidade de viver hoje. Eu posso fazer voltar Jesus aqui, através da minha vida, na vida do Jocélio, da mesma forma como ele pode me oferecer esse Jesus. E quanto mais nós o partilhamos, mais ele vai sendo semeado. Porque aquele que o conhece passa a ser um anunciador daquilo que conheceu. Nós vivemos no último domingo, ou melhor, no penúltimo domingo, né? O Hosana Brasil, um momento tão especial. Ver a Canção Nova repleta de pessoas, acompanhando ali as pregações, os shows, as eucaristias. Confesso para vocês, enche o meu coração de esperança. Porque se 10% daquelas pessoas saem dali mais purificadas do que quando chegaram, se Deus tem a oportunidade de ser mais transparente nos lugares onde aquelas pessoas vivem, você que esteve no Hosana Brasil, você que esteve ali naquele solo, que acompanhou em loco tudo o que aconteceu ali, se você levou as graças do Hosana para o seu local de trabalho, as pessoas que trabalham com você foram beneficiadas com a sua conversão. Você pôde oferecer Jesus a elas. E você pode continuar oferecendo. Não deixe as graças do Hosana morrerem. Você continua podendo oferecer aquilo que você gratuitamente recebeu. Através da sua paciência, da sua generosidade, da sua solidariedade. E aí você pode elencar todos os valores que são próprios de Jesus. Sim, porque quando nós olhamos para Ele, nós descobrimos como nós devemos, em quem devemos nos tornar. Sim, porque a semente de Jesus já foi semeada em você. Quando você recebeu o batismo, a graça da vida nova, o velho homem, todas as suas raízes adâmicas, todas as consequências do pecado de Eva, de Adão, foram mergulhados nas graças de Jesus. E aí você está munido de muitas forças para poder resistir às tentações de voltar a ser como Adão e Eva. Não, a nossa vocação é cristã. Cristã. Eu preciso me transformar no Cristo que está em mim. Sim, porque eu sou criado à imagem e semelhança. E o Cristo que será em mim é diferente do Cristo que é em você. Por quê? Porque Deus vai utilizar-se daquilo que é peculiar, daquilo que é próprio do meu temperamento, do meu jeito de ser. Então, olha que coisa sofisticada do ponto de vista teológico, antropológico, você pensar que o que é comum em nós, que é justamente a graça de viver a imagem sob, a imagem e semelhança de Deus, viver a dinâmica da imagem e semelhança, mas ao mesmo tempo oferecendo uma nova face a Deus, que é aquilo que nós herdamos dos nossos pais. Deus tem a oportunidade de estar no mundo através dos meus talentos. Deus tem a oportunidade de estar no mundo através dos seus talentos. Ah, padre, não é meio estranho pensar nisso? Não é não. Você pode apresentar Deus ao mundo a partir daquilo que Ele lhe deu, que não é igual nos outros. Tem muita coisa em você que é igual a todo mundo, mas você tem algumas particularidades. Você exerce a medicina, o outro exerce a advocacia, o outro trabalha na limpeza, o outro trabalha no ramo da comunicação. Cada um ao seu modo, com aquilo que tem, com aquilo que pode oferecer humanamente, faz Jesus acontecer. Então eu lá, trabalhando na limpeza da empresa, eu tenho a oportunidade de oferecer a Jesus a oportunidade de ser também ali um membro da equipe de limpeza, em mim. E
ele tem uma predileção por esses lugares. Sabe por quê? Onde existe um coração marcado pela simplicidade, ele não encontra muitos obstáculos para acontecer. Por isso ele gosta de gente simples. Por isso ele acontece mais facilmente em pessoas simples. E não confunda simplicidade com pobreza, viu? Porque às vezes nós ficamos pensando que Deus é um privilégio só dos pobres. Não. Deus é um privilégio dos simples. Há pobres que são orgulhosos. Há ricos que são simples. Não pode ter orgulho. O que é o orgulho? O obstáculo, para que um dos muitos obstáculos para que a imagem e semelhança não aconteçam em mim. Não surtam efeito, né? Esses dois atributos, eu sou imagem e semelhança de Deus. Esses atributos não surtirão efeito se eu estiver com os obstáculos do preconceito, se eu estiver com os obstáculos da mentira, os obstáculos da traição, os obstáculos da infidelidade, da corrupção, da crueldade, da injustiça. Então, eu, sendo quem eu sou, levo Jesus comigo para ele ser nos lugares que eu estou humanamente. Da mesma forma como ele pôde estar na Galileia, estar com tantas pessoas, no templo, nos mercados, nas praças, nas estradas, onde Jesus esteve, ele passou e fez o bem. E hoje, por onde eu vou, eu tenho a oportunidade de oferecer a ele, porque sou humano, porque estou encarnado, porque estou aqui vivendo essa experiência de ser quem eu sou, eu posso oferecer a ele os limites da minha humanidade. E quanto mais eu consigo vencer esses limites da minha humanidade, auxiliado pela graça dele sempre, maior é a possibilidade que eu tenho de me sentir um homem realizado. Sim, gente, porque em última instância é isso que nos faz dormir tranquilos com a vida que a gente vive, é o bem que a gente faz. É muito bom a gente saber que nós não estamos engrossando a fila dos que roubam, dos que mentem, dos que destroem, dos que são injustos. É muito bom a gente ser pessoas corretas. Você perceber que você está exercendo a oportunidade de ser quem você é, com responsabilidade. Dormir tranquilo com as escolhas que nós estamos fazendo. Isso é maravilhoso. E isso nos coloca justamente dentro dessa vocação. O cuidado, o zelo pelo comportamento é sim um exercício de conversão. Porque eu posso me transformar num homem mentiroso, mas não foi assim que Deus me criou. Eu posso me transformar num homem injusto, mas não foi assim que Deus me criou. Então, eu me converto para ser quem Deus me criou. Eu me converto para ser verdadeiramente quem eu sou, e não aquilo que ao longo da vida eu fui me tornando. Esse tempo do advento, que é o tempo da esperança operante, é o tempo que você tem justamente para pegar essa matéria-prima da sua vida e colocar as coisas em ordem. Fim de ano nos ajuda a pensar nisso, né? Toda empresa precisa fazer balanço no fim de ano, para ver se está tomando prejuízo ou se está tendo lucro. Drummond de Andrade dizia que foi muito inteligente quem inventou essa história de dividir o tempo. Esse ano agora termina e começa em 1º de janeiro. Foi muito esperto quem criou essa história, porque essa divisão, essa sensação de que nós estamos entrando num novo ano, provoca dentro de nós o desejo de fazer revisões, de aprimorar o que precisa ser aprimorado e jogar fora o que precisa ser jogado fora. Sim, conversão é isso, né? Você vasculhar a sua vida e descobrir o que favorece o seu crescimento e o que dificulta. Não é inteligente nós continuarmos insistindo em comportamentos, atitudes que não nos edificam. Não é inteligente, não é interessante a gente desperdiçar a nossa vida com hábitos que não nos fazem viver. É
interessante porque às vezes a gente se percebe assim, né? Cultivando hábitos que nos matam. Semana passada nós tivemos a presença da doutora Gisela, que falou sobre a fertilidade que o alimento nos proporciona. Sim, às vezes nós nos matamos com a comida que a gente come. Nós nos matamos com os hábitos que nós temos. Aí você está falando da morte do corpo. Mas nós também precisamos pensar dos alimentos espirituais. Do que fica sobre a mesa da nossa vida, do ponto de vista espiritual, e que nós nos alimentamos todos os dias. O que a gente vê na televisão? Alimenta o nosso espírito? Ou nos rouba harmonia, paz, serenidade? O nosso trato com o nosso celular, que é tão intenso nos dias de hoje, é um problema de todos nós. Ele é um facilitador do meu crescimento ou ele é um dificultador? Ele cria obstáculos ou ele me ajuda a avançar? Os sentimentos que eu escolho sentir, eles me favorecem ou eles me prejudicam? Então, tudo precisa ser passado no crivo quando nós somos conscientes do processo de conversão. Nós ficamos atentos o tempo todo para perceber se aquilo que nós estamos colhendo nos faz bem ou nos faz mal. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Santidade divina, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Espírito maravilhoso, que luta devemos travar, no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito das suas promessas, perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje ao vivo aqui de Brasília, tendo a agradável companhia
desses dois filhos da obra de Maria, o Jocélio e o João Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito feliz, daqui a pouquinho nós vamos conversar um pouquinho. Quero aproveitar esse início de programa para convidar vocês que estão aí nas proximidades de onde eu estarei a partir de amanhã. Convidar para que estejam com a gente nesses shows de preparação para o Natal. Serão, na verdade, ao longo dessa semana, claro, antecedendo o Natal, nós prepararemos o nosso coração através de músicas, orações. Amanhã nós estaremos em Goiânia com o show Sagrado dos Dias. Não é o show de banda, é um show com quarteto, um projeto que nós inauguramos este ano, muito bonito, de uma sensibilidade muito grande. E se tudo der certo, amanhã em Goiânia, nós vamos ter uma surpresa muito agradável. Estamos acertando ainda, mas você que é de Goiânia, se for lá ao teatro amanhã, vai ter uma surpresa muito especial no show de amanhã. No dia 16, que é sábado. No dia 16, eu estarei em Ribeirão Preto, tradicional show de todo ano, só que este ano um show de Natal. Todo ano tenho a oportunidade de estar lá no shopping em Ribeirão Preto, no teatro lá do shopping. É uma alegria muito grande poder reencontrar esse povo tão especial ao meu coração. E no domingo eu estarei em Porto Alegre, num show de Natal especialíssimo também. Povo de Porto Alegre, povo de região, venha celebrar com a gente, venha preparar o coração junto com a gente. Depois, no dia 20, em Mogi das Cruzes, pela primeira vez que eu terei a oportunidade de estar aí nessa cidade, onde tenho muitos amigos especiais de Mogi. Então, amanhã em Goiânia, no dia 16, sábado, Ribeirão Preto, no dia 17, domingo, Porto Alegre, e no dia 20, em Mogi das Cruzes. Gostaria de lembrar que nós estamos nessa semana que antecede o Natal com a promoção no site Filho do Céu, www.filhodocel.com.br. Você entra lá, você vai acessar para você poder comprar símbolos religiosos como essa pulseira que eu estou usando aqui. Dá para mostrar? Daí? Quem é? Aqui? Deixa eu ficar em pé para mostrar. Essa pulseira que é tão bonita, essa cruz vazada, e muitas outras peças que você tem oportunidade. Já que a festa é cristã, nós queremos oferecer às pessoas que nós amamos símbolos cristãos que nos ajudam a recordar a nossa vocação. Essa música que a gente cantou do Monsenhor Jonas é linda demais. Ela fala justamente disso, né? Aguardamos, mas também a gente aguarda e apressa a vinda gloriosa de Jesus. Eu particularmente penso que toda vez que nós nos tornamos conscientes de que essa esperança que nós praticamos ela é operante, o nosso cristianismo fica muito mais palpável, muito mais concreto, né, Jocélio? Boa noite. Boa noite, Padre. Que alegria estar com o Senhor. A alegria é minha, meu companheiro de peregrinação. O João Paulo, meu irmão de comunidade aqui na Missão de Brasília. E boa noite também a todos que acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Essa experiência da espera, da expectativa, do advento, né, desse Cristo que vem para nos refazer, para nos restaurar a sua imagem e semelhança. Enquanto o Senhor falava no primeiro bloco, eu lembrava quando eu aprendi um pouco dessa perspectiva do já e o ainda não. Do ainda não. Do já, porque esse reconhecimento, para reconhecermos o já, aquilo que já experimentamos, da restauração de Deus na nossa vida, porque para reconhecer essa perspectiva do já, você não pode somente olhar para si mesmo, você tem que olhar para fora, tem que olhar para toda a ação de Deus na história, na sua vida e tudo aquilo que Ele faz, que ressignifica aquilo que você é, que dá o sentido de cada dia. E agradecemos e louvamos a Deus, fazemos nossa ação de graças, percebendo tudo isso na nossa vida. Mas o ainda não é olhar para si mesmo e perceber ainda não nos meus fracassos, nos meus pesares, nas minhas limitações, ainda não. E nesse ainda não é quando nós clamamos como a música do primeiro bloco. No ainda não eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim, venha me dar essa vontade, essa alegria de viver, porque eu ainda não vivo isso.
nessas realidades do meu ser. Você sabe que quando eu dava aula de teologia, um dos temas que eu mais gostava de trabalhar com os meus alunos era justamente a dinâmica do já e do ainda não. Porque como eu dava aula de antropologia, isso tanto poderia ser trabalhado no momento em que eu preciso entender a minha estrutura humana, como eu dizia no início do programa, como algo já recebida, mas ainda não totalmente manifestada, né? Eu já recebi todos os recursos para ser quem eu posso ser, mas ainda estou em processo de me tornar, quanto também na escatologia. Nós já recebemos a salvação, mas ainda não tomamos posse. Então, a dinâmica do já e do ainda não nos coloca dentro de uma fé muito inteligente, que a vida é assim. Se você pega a semente, se você vai lá na filosofia grega, a semente, ela tem todo o potencial da árvore, mas ela ainda não é a árvore, mas ela tem a potência, ela tem o potencial guardado dentro dela. E é interessante, Jocélio, porque o cristianismo, quando compreendido como uma potência que se torna ato, como uma potência que vai vivendo o processo do vir a ser, ele fica tão saboroso, porque você vai descobrindo que o que Deus quer que você seja não é uma outra pessoa, é que você seja você mesmo, com tudo aquilo que lhe foi dado, o já entregue, mas ainda não tornado. E essa dinâmica, ela é muito inteligente, ela é muito saborosa. E você sabe que com qualquer pessoa, ainda que seja um ateu, vai compreender esse desenvolvimento humano e vai identificar nessa dinâmica algo muito frutuoso. Acho que é bom a gente pensar que nós já temos, mas ainda não sabemos desfrutar do que temos. E o João, faz o que aqui em Brasília, João? Para de tocar esse piano e fala meio minuto comigo, porque eu não gosto de falar não. Ele falou que só ia tocar piano. Toca maravilhosamente bem, inclusive. Obrigado, muito obrigado, padre. João. Você trabalha aqui em Brasília com o quê? Eu sou missionário, consagrado à obra de Maria aqui na missão em Brasília. Atualmente sou responsável da missão aqui. Ah, é mesmo? É o chefe? E não tem cara não, né? Não. Carinha de menino bom, geralmente o chefe é bravo. Geralmente é bravo. O sorriso é do Gilberto. Né? Olha aí, é verdade. Estou aqui em Brasília já há 6 anos, com minha família. Já tem família? Tem o João Gabriel com 11 anos e a Ana Isabel com 3 anos. Meu Deus do céu, menino, só a cara de menino. E a minha esposa, Michele, a mulher mais bonita do mundo. Não fala isso não para ver na hora que chega em casa. Olha aí, então. Estamos aqui em missão, na nossa casa aqui no Núcleo Bandeirantes, evangelizando do jeito da obra de Maria. Vocês trabalham nas paróquias, não aqui? Nós estamos em uma casa de missão que fica junto com a paróquia. Uhum. Temos muito trabalho de evangelização em massa, encontros, uma estrutura. Nós temos lá um pequeno rincão para 2.000 pessoas. Tivemos a graça da comunidade Canção Nova fazer um retiro lá esses dias, foi muita gente, foi uma bênção. Estamos lá com os cenáculos, com as evangelizações em massa, na nossa comunidade mesmo. Muito obrigado, João. Obrigado pela oportunidade de ter você aqui hoje com a gente. Maravilha. Eles vão estar no programa de Natal, que foi muito especial, já gravamos, vai ao ar na semana que vem. Eu tive a graça de ter os dois aqui comigo. Algumas pessoas nos escreveram, aliás, muitas pessoas nos escrevem, mas o apresentador do programa fala mais do que o homem da cobra, então nem sempre a gente tem tempo de tratar. Mas o que é bom é que toda a conversa aqui acaba tocando muitos dos assuntos que nos são enviados. Uma primeira pessoa fala aqui a respeito da síndrome do pânico que eu tive. Meu nome é Lucéia, sou de Goiatuba, interior de Goiás. Acompanho muito o senhor nos programas de direção espiritual e quando não assisto, vejo no YouTube. E isso tem me ajudado muito, pois desde janeiro estou em tratamento devido a uma depressão com transtorno de ansiedade e ainda sofro muito porque dentro de mim existem coisas muito mal resolvidas.
Quando o Senhor passou pela síndrome do pânico, me mostrou o quanto devemos lutar e nunca desistir. E é isso que eu venho fazendo, sempre acompanhando o Senhor e vivendo um dia de cada vez. Passei a buscar a Deus e se não fosse Ele, talvez eu não estaria mais aqui. Um grande abraço. Lucéia, muito obrigado pela sua partilha, pela oportunidade que a gente tem de refletir essa questão. Eu sempre que posso eu trago aqui. A depressão é uma doença muito grave, muito séria. Ela, às vezes, considerada por muitos como uma frescura, como, né? E não. Nós temos, e você mesma disse, esses desconfortos da alma, eles nos agridem muito. E não é fácil lidar com eles. Mas é bom você perceber, eu vi que você está muito atenta a isso, pelo que você escreveu, que você identifica que existem coisas que estão mal resolvidas na sua vida. Esse é o ponto de partida. Às vezes a depressão é apenas uma consequência de uma vida que está sendo mal vivida. E não adianta tomar o remédio só. Se você não mexe na causa, o remédio vai tratar o sintoma e você vai ficar eternamente dependendo daquele remédio porque você não agiu na causa. E o agir na causa não depende de remédios, depende da nossa vontade. O remédio é muito importante para nos estabilizar, para nos dar um conforto emocional, sobretudo quando nós vivemos a dor aguda. Uma pessoa, por exemplo, quando passa por uma situação traumática, é possível que o médico indique alguns medicamentos para ajudar a viver aquela fase aguda. Mas depois o próprio médico vai ajudando a retirar, porque passou a fase aguda. Depois nós temos necessidade de lidar com a situação que nos entristece. Eu me lembro que acho que umas 2 semanas eu partilhei aqui com vocês justamente no momento em que eu identifiquei que eu estava vivendo assim um certo torpor, né? Nada estava me incomodando, estava tudo muito bom. E eu fiquei uma pessoa ótima, né? Porque você não vê problema em nada. Mas eu não sou assim. Eu não sou assim. E eu percebi, muito conscientemente, eu percebi que aquilo era um resultado dos remédios em mim. Então eu procurei a minha médica e pedi a ela o direito de voltar a ser quem eu era, e poder administrar conscientemente a minha situação. É claro que a síndrome do pânico é muito perigosa, ela pode levar à morte se a gente não cuidar. Então nessa fase aguda a gente precisa mesmo do medicamento. Mas depois, à medida em que a gente vai superando, nós temos o direito e a necessidade de começar a recrutar os nossos próprios recursos. Que o grande problema, minha gente, é quando nós não enfrentamos o problema que nos deprime. Que às vezes é uma estrutura de vida que não foi modificada, às vezes é um emprego em que você não está feliz, às vezes é um relacionamento que está lhe fazendo muito mal e você não teve coragem de estabelecer uma nova forma de viver esse relacionamento. Às vezes é um estado de vida que está lhe fazendo mal. E se a gente não vai viver os enfrentamentos das situações que nos deprimem, que nos entristecem, o remédio só vai adiar a dor. E infelizmente é assim. Eu fico muito preocupado de ver como facilmente nós nos encaminhamos aos remédios e como nós temos, porque estamos muito facilmente sendo encaminhados aos remédios, a gente fica procrastinando, adiando o tocar naquelas feridas que é necessário para que elas sejam curadas. Então, Lucéia, eu fico muito feliz que você esteja consciente e de que, apesar do sofrimento emocional que você vive, você esteja encontrando aqui no nosso programa, ou seja, também nas minhas pregações no YouTube, nas minhas palavras que nem vão mais por mim, né, que outras pessoas levam, divulgam por aí, que você possa estar aí descobrindo uma força a mais para você poder seguir. Que é assim mesmo. Uma palavra, ela tem o mesmo efeito que um comprimido às vezes. Ela provoca dentro de nós um bem-estar, ela provoca uma esperança e isso é muito bom.
E nós não podemos desistir. Eu tenho uma amiga, uma família muito próxima a mim lá em Campina Grande, que desistiu na semana passada. Se matou, bebeu veneno na frente dos filhos. Uma situação tristíssima. Um desajuste emocional que já estava se avolumando e de repente aconteceu. E isso nós sabemos que é muito comum. Muita gente desiste da vida. Eu não tenho medo de dizer, eu quis desistir em julho deste ano. O meu sofrimento era tão grande que eu tinha vontade de deixar de existir. Eu não sabia mais conviver com aquele sofrimento. Estava tão agudo dentro de mim que eu perdi a vontade de viver. Mas isso é temporário. Se a gente cuida, volto a dizer, a gente toma o remédio na hora certa, procura o profissional na hora certa e depois você começa a encaminhar com terapias ocupacionais, mudança de hábito, mudança de alimentação. Eu já falei isso aqui uma vez, né? Eu tenho uma admiração muito grande pela Margarida Félix, que é uma psicóloga lá de Recife. Ela tem um trabalho muito interessante, que é de recuperação de pessoas deprimidas através de mudança de hábitos e mudança de alimentação. Uma pesquisadora muito séria, ela é uma pesquisadora muito séria, que se cercou de bons profissionais e foi catando pesquisas pelo mundo afora, foi trazendo para dentro do instituto dela, dentro do lugar do trabalho dela. E quantas pessoas foram recuperadas da depressão, curadas da depressão, mudando hábitos e mudando a alimentação. Sim, porque a depressão ela é também química, né? Não é só motivacional. Às vezes a pessoa está triste, não é porque ela tem um motivo para estar triste, é porque ela está quimicamente desorganizada. O que é a química do nosso organismo, senão o nosso alimento, a nossa produção hormonal, que é toda estimulada através dos hábitos. A gente sabe que a atividade física tem o poder de ajudar a regularizar a nossa produção hormonal. Então há tantas coisas a serem feitas que nós precisamos ter menos preguiça na lida com a gente. Às vezes eu fico muito preocupado, Jocélio, que eu encontro pessoas muito acomodadas nas cápsulas, né? Não mudam o seu comportamento. Então vão depender eternamente daquele remédio, de repente aquele remédio não faz mais efeito, precisa ir para um mais forte, e isso não tem fim. É um perigo muito sério, muito grave, um perigo muito grave nos dias de hoje, essa acomodação das pessoas, em não mudarem aquilo que de fato está matando, aquilo que de fato está fazendo sofrer. Padre, boa noite. O que eu faço para ajudar o meu esposo a ter maturidade? Em relação ao nosso matrimônio, ele insiste em agregar amigos que não trazem benefícios para o nosso matrimônio. É uma amiga que vira mãe, uma amiga que vira irmã, ou amigo que vira irmão. Me ajude. Pois é, a maturidade, ela está cada vez mais difícil nos nossos tempos. Porque para se alcançar a maturidade, a gente tem que ter uma experiência diária de cultivo de autoconhecimento. E se tem uma coisa que nos últimos tempos a nossa sociedade está deixando de fazer, é justamente a experiência do autoconhecimento. Porque a vida que a gente leva não permite autoconhecimento. Nós estamos dispersos, jogados para fora o tempo todo. Minha filha, não existe fórmula mágica para isso não, mas se a gente não muda o nosso comportamento dentro de casa, em criar experiências para o autoconhecimento, que é justamente o momento do diálogo, do confronto pessoal, da conversa, porque às vezes tudo isso que está lhe incomodando no seu marido nunca foi dito. Ou então já foi dito de formas erradas, não adianta dizer, tem que dizer do jeito certo. Então às vezes a palavra certa é dita da forma errada. Nós precisamos ter a experiência do autoconhecimento através da intimidade familiar, que é justamente a oportunidade que a gente tem de ouvir o outro. E a gente também poder dizer o que nos aflige, o que nos preocupa. Mas como nós estamos sempre preocupados, ou então ocupados, ou quando nós estamos juntos, cada um com seu aparelho, cuidando de situações que não nos envolvem, fica difícil, não é? Fica muito difícil viver a maturidade nos dias de hoje, porque nós não estamos estimulados para situações que favoreçam o autoconhecimento.
E sem esse autoconhecimento é muito difícil a gente viver ou colher os frutos da maturidade em nós. Pois é, meus amigos, muito obrigado. Fiquei muito feliz com a presença de vocês. O programa de direção espiritual já está chegando ao fim. Na semana que vem nós temos um especial de Natal. Mas nós já podemos começar nesse período de advento, intensificando ainda mais. Nós já estamos convidados a viver o preparo do coração, mas nós podemos intensificar ainda mais. Vamos fazer com que essa volta de Jesus, que nós tanto falamos, possa ser apressada em nós. Só vai nos fazer bem. Eu nunca vi uma pessoa viver fecundamente a experiência do cristianismo e se prejudicar por causa disso. Os fanáticos religiosos, sim, vivem prejudicados pela religião, mas quando a experiência é genuína, pura e de fato nos prende ao coração de Deus, nós só recebemos benefício. E como é que nós recebemos os benefícios da religião? Vivendo as dificuldades do dia a dia. Não é uma mágica. Não, é porque quando eu estou em Deus, eu me torno muito mais disposto a enfrentar os meus desafios. E é justamente enfrentando os meus desafios que eu vou alcançando as minhas conquistas. Antecipar a vinda de Jesus é isso. É eu aceitar o desafio de crescer. Porque Deus não vai ter condições de ser transparente no imaturo. É preciso muita maturidade para a gente transparecer Deus. Porque Deus precisa da nossa maturidade. E é por isso que o tempo todo Ele faz derramamento de graças sobre nós, para que essas graças nos amadureçam e provoquem benefícios na nossa vida. Que essa semana seja de muito preparo e de uma oportunidade de já começar a criar a ambiência da conversão. Sim, comece a vasculhar a sua vida, descubra tudo que é atitude, hábito que não lhe favoreçam. Descubram as ambiências que não estão lhe fazendo bem e tenha coragem de arrancá-las da sua história. Porque assim você se dá o melhor presente de Natal, que é justamente um contexto que possa favorecer a sua maturidade e o seu crescimento. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Somos, Senhor, tua igreja que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa, perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.